Shabbat Shalom, meus amigos. É uma alegria muito grande estar com vocês e hoje nós vamos ter um estudo da Torá e, como sempre, hoje é Shabbat, é dia de iluminação, é dia de nós nos elevarmos e encontrarmos o Eterno. Então eu cumprimento todos vocês com Shabbat Shalom, que você possa ir escrevendo nos comentários. Não deixe de escrever, não. Isabela, Victor, Rafael, ou seja, as pessoas estão entrando aí dando um Shabbat Shalom, e eu gosto quando as pessoas cumprimentam as outras com Shabbat Shalom nesta live. Por quê? Porque daí depois, quando acaba, eu começo a ler os comentários, ler quem estava presente, e conforme eu falei, desde que começou essa pandemia e começamos a fazer as lives, eu conheci muita gente. E quando você coloca seu nome, eu percebo que você está toda semana em conjunto conosco, e aí nós vamos desenvolvendo uma afinidade, uma amizade, ainda que à distância, mas nós vamos nos conhecendo melhor. Então é uma alegria muito grande estarmos aqui hoje, e nós vamos tratar da paraxá desta semana, que se chama Ki Tavo. Ki Tavo significa literalmente quando tu vieres. E esta paraxá, ela se encontra em Devarim, Deuteronômio, capítulo 26, verso 1, até o capítulo 29, verso 8 nas Bíblias judaicas, e na Bíblia cristã é o verso 9, ok? Então nós vamos estudar, e eu extraí desta paraxá a mensagem de hoje, que se chama Nós somos as primícias do Espírito. E eu extraí esse tema tanto da paraxá quanto de Romanos, capítulo 8, verso 23, que fala que nós somos as primícias do Espírito. E nós vamos entender o porquê de tudo isso em razão do seguinte motivo: a paraxá de hoje vai falar sobre Bikurim. Bikurim geralmente é traduzido como primícias, e vai falar sobre Bikurim, as primícias da terra. Nós vamos estudar isso e depois, no final, nós vamos fazer diversas conexões com a Brit Hadashah, com a Nova Aliança, o Novo Testamento. Então, o texto inicial desta paraxá começa da seguinte forma: Verhayá ki tavo el haaretz asher Adonai Eloheicha noten lecha nahalá virista veiashavta ba. A tradução literal é: e quando tu vieres à terra que Adonai, o teu Elohim, te dá por herança, a herdares e nela habitares. Então, Kitavô, quando tu vieres, ou seja, é uma declaração quando o povo de Israel adentrasse na terra prometida. Nós já vimos, e vale a pena repetir, que Devarim, ou seja, palavras, literalmente, ou o livro de Deuteronômio. Deuteronômio é um livro que trata de um grande discurso de Moisés, antes da sua morte. E esse discurso de Moisés é quando o povo de Israel estava acampado nas planícies de Moabe, logo próximo, muito próximo à entrada da terra prometida. E esta paraxá, ela traz um grande somatório de mitzvot, de mandamentos, até vários mandamentos que já foram tratados em porções anteriores da Torá. Mas a paraxá desta semana começa falando de Bikurim, ou seja, sobre as primícias da terra, em Devarim, Deuteronômio, capítulo 26, versos 1 a 11. E logo depois, o tema muda de Bikurim, primícias, para Maaser, ou seja, para o dízimo, que começa em Deuteronômio 26, versos 12 a 15. E aí é fundamental nós entendermos que tanto a entrega das primícias da terra, quanto também os dízimos, eles traduzem uma forma de nós expressarmos a nossa gratidão a Hashem. Repito, tanto as primícias da terra quanto
também a entrega dos dízimos. Tudo isso é uma forma de nós demonstrarmos a nossa gratidão a Hashem. Por quê? Porque naquela época nós vivíamos em uma sociedade literalmente agrícola e a fonte de subsistência é a terra. Você planta, você colhe, você entregava o melhor dos seus frutos a Hashem, reconhecendo que ele deu. Porque vejam, se não houver chuva, se não houver condições favoráveis, se houver praga, etc., se houver infertilidade da terra, se houver essas coisas que podem atrapalhar a produção, você não tinha a produção agrícola, razão pela qual não havia colheita e as pessoas iriam morrer de fome. Então nós temos que expressar a nossa gratidão a Hashem. E os primeiros frutos da terra bicurim, quando eles começavam a surgir, um dado histórico muito interessante, não é? Você é agricultor, você plantou. Quando começavam os primeiros frutos, se o produtor deixasse para colher tudo ao final, quando o campo estivesse cheio, você não saberia quais seriam os primeiros frutos. Não sei se você já imaginou, quando tem aquela colheita enorme, você não sabe qual fruto nasceu primeiro. Como saber quais são os primeiros frutos, bicurim? O que os agricultores faziam? Assim que nasciam os primeiros frutos, eles marcavam com uma fita, eles amarravam uma fitinha nos primeiros frutos. E aí depois tudo crescia, na hora da colheita você recolhia primeiro aquelas árvores, os frutos que estavam ali com a fita, sabendo que aquilo ali era bicurim, os primeiros frutos, as primícias. E pensem comigo, os primeiros frutos, geralmente eles são os melhores. Obviamente, deveria haver uma certa tentação de o agricultor querer provar e saborear os melhores frutos. Se é o melhor, em tese, o produtor ia querer ficar com os frutos. Porém, de acordo com a Torá, esses frutos, bicurim, as primícias, pertencem a Hashem. Razão pela qual o agricultor deve entregá-los como reconhecimento e gratidão de que a provisão vem dos céus. A provisão vem de Hashem. Então, nós temos duas palavras-chave aí: reconhecimento e gratidão, que tudo que é bom, que nos é dado, vem dos céus, vem de Hashem. E nós podemos aplicar esse ensinamento hoje fazendo a seguinte meditação: será que nós temos separado o nosso melhor a Hashem? Ou nós temos entregue a Hashem apenas o resto? Esta coisa de entregar o melhor a Hashem, eu não estou falando só de dinheiro, não. Isso transcende. Isso se refere a tudo. Será que nós temos entregado a Hashem o melhor do nosso tempo, do nosso trabalho, do nosso dinheiro e das nossas próprias vidas? Há pessoas que têm uma agenda, aí na agenda está marcado horário tal eu vou trabalhar, no horário tal eu vou para a academia, no horário tal eu vou fazer isso, no horário tal é o meu almoço, no horário tal... A pessoa marca na agenda todos os seus compromissos. E muitas vezes o tempo para Hashem é o resto, é o que sobra. Eu conheço muita gente que fala, não, eu trabalho, eu faço isso. Quando sobra um tempinho eu vou ler a Bíblia. Quando sobra um tempo eu vou orar. Quando sobra um tempinho eu vou buscar ao Eterno. Mas esta não é a lógica correta. Esta não é a lógica da Torá. Bicurim, as primícias da terra, e aí no caso as nossas primícias de tudo aquilo que nos cerca, a primazia cabe a Hashem. Hashem não aceita resto, ele não aceita sobras. E eu conheço muitas pessoas que terminam sofrendo muito na vida porque elas desenvolveram um péssimo hábito de entregar ao Eterno
apenas a sua sobra, apenas o seu resto. E Hashem, ele não quer sobra, não quer resto, ele não aceita isso. Então, não adianta nada, né? Eu conheço gente que tem uma boa condição financeira, às vezes quer, né, doar um dinheiro para a obra do Eterno, aí a pessoa pega uma mixaria e vai doar achando que o Eterno, ah não, eu doei isso, o Eterno vai me abençoar. Na verdade, você não vai ganhar nada do Eterno. Ué, como não vai ganhar nada? Porque o Eterno, ele não aceita resto, ele não aceita sobra de dinheiro, de tempo, de dedicação. Tem pessoas que não querem se dedicar integralmente ao ministério, à obra que Hashem nos deu. Então vejam só, nós temos que entregar o nosso melhor. Só que esse é o grande dilema da mitzvah de Bikurim, das primícias. A tendência do ser humano é não querer dar o seu melhor para Hashem. Ah, o dinheirinho que sobrou, aquele restinho, aquele pingado, eu vou doar para Hashem. Ah, o tempo que sobrou, vou doar a Hashem. Ah, quando eu tiver à toa, eu vou buscar o Eterno. Meus amigos, isso é muito nefasto. Nós veremos daqui a pouco, mais à frente, um midrash sobre a paraxá desta semana. Essa paraxá dessa semana ela é importantíssima, porque ela lida com reconhecimento e com gratidão ao Eterno. Aqueles que querem dar o resto para o Eterno, eles são ingratos e eles não reconhecem Hashem como o ser supremo. E, obviamente, isso vai trazer muito prejuízo espiritual. Eu digo que não reconhecer o Eterno e não ser grato ao Eterno, isso é até uma forma de ateísmo. Ah não, Tzadok, eu creio no Eterno. Se você crê no Eterno, mas você não dá o seu melhor para o Eterno, é como se você não cresce. O Rabino Nachman de Breslov fala que existem pessoas que creem em Hashem e são ateus. Ué, mas como é isso? Se alguém crê, como que alguém é ateu? Ele fala, a mera crença desprovida de um relacionamento pessoal genuíno, uma mera crença desprovida do reconhecimento e da gratidão de que Hashem é a fonte de tudo, isso é uma manifestação também de ateísmo. Profundo isso, hein, gente? Há pessoas que creem em Deus e são ateus. Homens ateus, mesmo que creiam, ok? Vejam só, o Rabino Shlomo Wolbe, ele diz assim, gratidão é intelectualmente atraente e é um bom traço do caráter. Por que devemos ser sempre gratos? Há duas razões para isso. A primeira é que a pessoa tem a impressão de que tudo lhe vem por si próprio. E então, tudo vem para si. A segunda questão é, quando eu recebo algo de bom de alguém, quando eu recebo algo bom de alguém e reconheço que aquilo é bom, eu me torno devedor dele. Vamos analisar aí as duas questões desse grande rabino. Ele fala que a gratidão, ela é um traço do caráter, ela é muito importante. Por que é importante ser grato? Por duas coisas. A primeira é que o ser humano acha que tudo vem por si próprio. Que tudo, ou seja, em outras palavras, tudo você acha que você alcança pelo seu próprio braço. E se você acha que tudo vem por si mesmo, então tudo é para si. Ah, eu tenho dinheiro, então eu comprei uma casa, a casa é minha, a casa própria, por quê? Porque eu tenho dinheiro. O ser humano pensa isso. Ah, eu tenho saúde porque eu me alimento bem, eu faço atividades físicas, eu durmo bem, então eu tenho saúde. Ah, eu tenho uma boa família porque eu me casei com uma mulher muito boa, eu sei educar os meus filhos, por isso que eu tenho uma boa família. Ou seja,
Mas isso está errado. O Rabino Shlomo Wolbe, ele quer ensinar que você acha que tudo vem por você, que tudo vem pelo seu braço, que tudo é para você. Você quer para você, mas não é assim. Você tem que ser grato a Hashem, porque tudo vem de Hashem. Se você tem dinheiro, quem te deu foi Hashem. Se você tem uma casa própria, quem te deu foi o Eterno. A tua família, os teus filhos, tudo vem do Eterno. Por isso que a gratidão é um remédio para que você não pense que tudo veio por sua própria obra, pelo seu próprio esforço. E aí você vai achar que o mundo gira em torno de você. Tudo tem que ser de acordo com a tua vontade. Isso está errado. E a segunda razão dada pelo Rabino Shlomo Wolbe é o seguinte: quando nós recebemos algo de alguém, alguém nos dá algo de graça, nós ficamos devedores daquela pessoa. Então, quando eu reconheço que o Eterno me dá as coisas, eu sinto que eu sou devedor do Eterno. E se eu sou devedor, eu tenho que pagar ao Eterno da melhor forma possível, ainda que eu nunca consiga pagá-lo como ele verdadeiramente merece. Mas eu tenho que tentar pagar, mas é claro que eu sempre serei devedor. Esta semana, por exemplo, eu ouvi uma das coisas mais sábias da minha vida. Nossa congregação está em obra e eu fui lá e eu encontrei o seu Ivo, que é o mestre que está tocando a nossa obra lá junto com o Luiz. E eu estava falando com o seu Ivo e o seu Ivo, ele está lá trabalhando gratuitamente. Ele está fazendo lá toda a obra sem ganhar nada, ou seja, doando o seu trabalho. E daí, ou seja, ele foi um voluntário, está trabalhando de graça. E aí eu fui e fiz uma brachá, uma bênção para ele e disse para ele: seu Ivo, que o Eterno te pague todo o seu trabalho para a nossa congregação, tudo que o Senhor tem feito para a nossa congregação, que o Eterno te pague, te dando em dobro, em triplo, te dando muitas bênçãos materiais e espirituais. E aí ele me respondeu algo de uma profundidade tamanha que eu vou mencionar aqui. Ele falou assim: Sadoc, eu estou trabalhando para tentar pagar ao Eterno, mas eu sempre serei devedor. Eu estou fazendo isso, mas eu devo tudo ao Eterno. Não tem como eu pagar o Eterno. Não tem como eu pagar o Eterno de forma nenhuma. Ou seja, essa frase do senhor Igor tocou o meu coração, porque o seu Igor, ele quis ensinar ali, naquele momento, o seguinte, que ele está trabalhando, mas ele reconhece que tudo que ele tem vem do Eterno, todas as coisas boas vêm de Hashem. E por mais que o senhor Igor trabalhe gratuitamente ali na obra, ele sempre será um devedor de Hashem. Isso é um exemplo fiel de gratidão. Eu nem sei se o senhor Igor está me assistindo agora, mas fica aí essa lição que ele falou para mim, que é profunda, muito profunda, ok? Então, vejam só. Bicurim, as primícias da terra, elas deveriam ser separadas, as primícias da terra, como eu estava falando, e, de acordo com os rabinos, quais eram os frutos que deveriam ser entregues a Hashem? Não eram quaisquer frutos, e sim as 7 espécies famosas da terra de Israel, que estão em Devarim, Deuteronômio capítulo 8, verso 8. Deuteronômio 8:8 diz 7 espécies e dizem os rabinos que essas espécies que você deveria levar como primícias. Não era qualquer coisa,
não era jaca, manga, banana, nada disso. Eram essas 7 espécies, ou seja, cevada, figo, uva, trigo, tâmara, a azeitona e a romã. Então são essas 7 espécies famosas da terra de Israel. E bicurim, primícias, eram presentes que as pessoas levavam ao Eterno e elas arrumavam em bonitos cestos. Você pegava um cesto, você arrumava essas 7 espécies, decorava e você levava ao Beit HaMikdash, ao templo, para que tudo isso fosse comido pelos Kohanim, pelos sacerdotes. Ok? Então, nós vamos falar daqui a pouco. Muita gente, hoje em dia, né, até nas igrejas, pregam, entregue as suas primícias, o seu dinheiro. Primícias não eram dinheiro. Primícias são os 7 frutos de Deuteronômio 8:8. Cevada, figo, uva, trigo, tâmara, azeitona e romã. Tudo isso era levado, os Kohanim, os sacerdotes comiam. Você levava de ano em ano, todos os anos, exceto nos anos, obviamente, de Shemitah e Yovel, que havia o descanso da terra. Então, é muito interessante isso. E outra coisa que nós precisamos observar, todas as festas bíblicas, elas se relacionam à colheita, ok? Muitas pessoas me perguntam, quando era o momento de levar bicurim, primícias? Os rabinos dizem, a qualquer momento. Por que a qualquer momento? Porque, às vezes, a colheita de um agricultor para outro pode variar. Obviamente, pode variar de uma terra para outra, então você levava em qualquer momento. Agora, geralmente, podendo, as pessoas gostavam de levar muito em Sukkot, porque Sukkot, que está se aproximando, é uma festa da grande colheita. Vejam só, as 3 festas, isso é importante saber, as 3 festas que exigiam peregrinação a Jerusalém, todas essas 3 festas estão ligadas à colheita. A primeira festa de peregrinação é Pessach, é a festa da colheita da cevada. Depois vem Shavuot, que é a festa da colheita do trigo. E depois a terceira festa é Sukkot, que é a festa da grande colheita. Então vejam só, você podia levar bicurim a qualquer momento, mas podendo, as pessoas gostavam de levar na festa de Sukkot, que era uma festa de peregrinação, ok? Mas você podia levar a qualquer tempo, conforme eu estou ensinando. Isso nos ensina o grande rabino Jeffrey Teige, numa obra fantástica que ele tem sobre o livro de Deuteronômio. E quando você levava bicurim, quando você levava as primícias, você tinha que recitar textos da Torá. Os textos são Devarim, Deuteronômio 26, verso 3, e eu vou ler também o 5 a 10. Você levava toda aquela produção e você dizia assim, produção das primícias, e você declarava, hoje declaro Adonai teu Elohim, que entrei na terra que Adonai, sob juramento, prometeu a dar a nossos pais. Arameu prestes a perecer foi meu pai, e desceu para o Egito, e ali viveu como estrangeiro com pouca gente. E ali veio a ser nação grande, forte e numerosa. Olhem só, essa mitzvah de bicurim primícias, ela foi dada no deserto para ser cumprida quando Israel entrasse na terra prometida. E aí você começa a declarar que a promessa da terra começou com os nossos antepassados, Avraham, Yitzhak e Yaakov, Abraão, Isaac e Jacó. E depois fala que eles foram poucos, eles cresceram em número, mas prossegue o texto dizendo, mas os egípcios nos maltrataram e afligiram e nos impuseram dura servidão. Ou seja, a escravidão no Egito antes do êxodo. Clamamos a Adonai, Elohim de nossos pais, e Adonai ouviu a nossa voz e atentou para a nossa angústia, para o nosso trabalho e para a nossa opressão. E Adonai nos tirou do Egito com poderosa mão, com braço estendido e com grande espanto, com sinais e com milagres.
e nos trouxe a este lugar e nos deu a esta terra, que mana leite e mel. Eis que agora trago as primícias dos frutos da terra que tu, Hashem, me deste. Então as porás perante Hashem teu Elohim e te prostrarás perante ele. Vejam, isso é o que você tinha que recitar ao levar Bikurim. Fala inicialmente da promessa da terra aos patriarcas Abraham, Yitzhak e Yaakov. Fala que nós éramos uma nação pequena, nós crescemos em número. Fala que nós fomos escravos no Egito e depois nós recebemos a libertação. Nós entramos na terra, nós plantamos e aí nós vamos dar as primícias como gratidão. Muitas pessoas não percebem, mas isso é profundo. Por quê? Dizem os rabinos que todos nós, em qualquer geração, devemos nos lembrar todos os dias que um dia nós fomos escravos no Egito. Todos os dias de nossa vida. Hoje eu tenho que me lembrar que nós fomos escravos no Egito. Ontem eu tive que me lembrar, amanhã, todos os dias. Por quê, meus amigos? Para dar valor à nossa liberdade, para dar valor ao que nós temos, para dar valor a tudo que o Eterno nos deu. E por isso que Bikurim, primícias, é uma expressão de gratidão e que nós podemos aplicar essa mitzvah ainda hoje. Hoje não há mais o templo, não é? Eu não sou agricultor, mas o que os rabinos ensinam é que o dever de gratidão é constante. O reconhecimento de que o Eterno nos deu coisas boas, que nós somos livres, que Hashem quer o nosso melhor. Por isso eu repito, que você se lembre que todos os dias da sua vida, que você se lembre que nós fomos escravos no Egito e nós alcançamos a liberdade e nós temos que reconhecer isso que o Eterno nos deu. O Ramban Maimônides, ele explica que o objetivo da mitzvah de Bikurim é a total submissão do homem a Hashem e a apreciação da sua bondade. Vejam, Bikurim, primícias, nos ensina submissão. Por quê? Porque a tendência é você querer ficar com o melhor. Mas você não fica com o melhor, você doa o melhor a Hashem. E você faz isso por quê? Porque você reconhece a bondade de Hashem. Vejam, meus irmãos, nós temos que apreciar que Hashem, ele é bom a todo momento. Rodu Ladomai Kitov, Kiliolan Rasdo. Nós cantamos isso todos os dias e também no Shabat. Essa linda canção do Sefer Tehillim, do livro de Salmos. Rodu Ladomai Kitov, Kiliolan Rasdo. Rendei graças a Hashem, porque ele é bom. E a sua graça dura para sempre. Nós temos que nos submeter a Hashem e reconhecer a sua bondade. O mal do homem, que é um mal que vem desde o Gan Eden, do Jardim do Éden com Adão, é que o ser humano não quer se submeter nem a Hashem, nem às autoridades constituídas por Hashem. O ser humano, ele quer viver em rebelião, em independência. Ele quer seguir uma carreira solo. Ele não se submete a Hashem e não se submete aos líderes de cada geração que o Eterno levanta. Nós estudamos na Parashá Shoftim. O Eterno levanta líderes em cada geração para guiar o rebanho. E eu conheço muita gente que não quer ter líder nenhum. Ah, não, eu vejo aí vídeo no YouTube, no Facebook. Eu costumo até dizer que o rabino que mais faz sucesso na internet se chama, não só na internet, o rabino mais famoso do mundo, se chama Rabino Google. Rabino Google é o mais famoso do mundo, porque você fica teclando ali e você fica vendo o que você quer. Mas nós aprendemos na Parashá Shoftim, Juízes, o Eterno levanta líderes, levanta homens segundo o seu coração para guiar o rebanho. Então, nós temos que aprender a submissão a Hashem e aos homens que o Eterno constitui.
e reconhecer a bondade de Hashem. Vejam só, temos que aprender a reconhecer a bondade de Hashem em todos os momentos. O rabino Yehudá Nachshoni, ele diz assim: a pessoa também demonstrava sinal de submissão e humildade ao levar os bikurim, as primícias, no ombro, como um símbolo de insignificância, e servia como recordação de nossa pobreza em tempos antigos. Vejam, você levava bikurim no ombro, sobre você, para demonstrar que a sua insignificância, para demonstrar que você e eu, que nós não somos nada. Repito, o mundo não gira em torno de nós, o mundo deve girar em torno de Hashem. Nós somos insignificantes e nós temos que lembrar da nossa pobreza nos tempos antigos. Qual é a nossa pobreza? Quando fomos escravos no Egito. Você, meu irmão, que está aqui no Brasil, ainda que você seja pobre aqui no Brasil, a tua situação está muito melhor do que no Egito. Eu tenho certeza que a tua situação aqui no Brasil está muito melhor do que no Egito, meu amigo, né? No Egito não havia, né? Você aqui está sem dinheiro, ainda tem um programinha assistencial, tem essas bolsas do governo, Bolsa Família, tem programas assistenciais, um ajuda o outro, tem uma série de coisas ainda, né? Ah, o hospital público não funciona direito, mas ainda tem. No Egito não havia nada disso, não havia Bolsa Família, não havia hospital público do faraó, não havia nada. Era tristeza, era provação total. Repito, aqui no Brasil, né, os hospitais públicos são ruins, nós temos muita coisa ruim, mas bem ou mal, está muito melhor do que no Egito. Perto da geração do Egito, o pobre aqui no Brasil é rico. Então nós temos que dar graças a Hashem. Agradeça a Hashem a todo momento. O rabino Yehudá Nachshoni, ele diz o seguinte: por que a Torá declara tantas e tantas vezes que Israel foi escravo no Egito? Para quê? Porque quando nós alcançamos uma riqueza, uma prosperidade, nós não podemos nos esquecer de Hashem. Repito, o rabino Yehudá Nachshoni, ele explica que a Torá diz várias vezes que nós fomos escravos no Egito, para nós nunca nos esquecermos de onde nós viemos. E, ainda que nós alcancemos a riqueza, nós não podemos nos esquecer do Eterno. Bikurim, primícias, servem para nos lembrar do nosso antigo estado de pobreza, ok? Vejam só, a obra Akedat Yitzhak, ela nos ensina que Israel deveria trazer bikurim, primícias, para não esquecer que Hashem é a fonte de salvação e bênção, e nós o agradecemos por seus presentes e bênçãos. Hashem é a fonte de tudo, meus irmãos. Ah, eu estou na luta, eu estou na prova, eu estou passando por dificuldades. Tudo isso vem de Hashem. Eu também passo por minhas lutas. Vocês acham que eu não tenho lutas, tribulações, que eu também não tenho o dia mau? Vocês acham que eu estou imune a isso? Eu tenho o dia mau, eu tenho o dia da tristeza, da angústia, da prova, da luta. Mas é nesse momento de dor que eu tenho que lembrar que Hashem é a fonte da salvação da minha alma. Ele é a fonte da bênção. E por isso eu tenho que agradecê-lo por todas as coisas. E eu oro ao Eterno e eu sempre digo, quando eu oro ao Eterno e o Eterno me responde com um sim e me dá aquilo que eu pedi, o sim de Hashem é brahá, é bênção. Mas quando eu peço algo ao Eterno e ele diz não,
o não do eterno também é brachá, também é bênção. Repetindo, o sim do eterno é bênção, o não do eterno é bênção. Tudo isso é brachá, tudo isso é bênção, ok? Na obra Haketav Verhakabalá, há uma explicação que Bikurim, primícias, elas existem para demonstrar a nossa submissão a Hashem, para que saibamos que somos meros arrendatários, trabalhando na terra, e que nós devemos levar a melhor porção ao proprietário do campo. Que proprietário do campo é esse? O proprietário do campo é Hashem. Tudo pertence ao Eterno. Nada nos pertence. E esse é o nosso grande problema. O ser humano acha que ele possui alguma coisa, mas nós temos que entender que nós somos meros arrendatários. Ah, eu tenho uma casa. Você não tem casa coisa nenhuma. Ah, eu tenho dinheiro. Ah, eu tenho saúde. Eu tenho isso, eu tenho aquilo. Você não tem nada. Eu conheço aí gente, né, de meio religioso que fala: ah, eu tenho o meu ministério. Você não tem nada, meu filho. O Eterno que te dá qualquer coisa. Essa paraxá, meus amigos, é para infundir na tua cabeça que nós não temos nada. Nós somos meros arrendatários de tudo. E aí nós aprendemos a viver em submissão ao Eterno. Há pessoas, eu sei que é duro, eu sei que é triste, eu não vou ser hipócrita, eu sofreria também. Tem gente que é pai e mãe e perde um filho. Aí a pessoa fica, ah, eu perdi o meu filho, eu perdi o meu filho. Isso dói muito, gente, é claro que dói. Mas, porque o meu filho, repito, nós não temos nada. O teu filho não é teu, é de Hashem. Ele dá a vida e ele tira a vida, como consta no Shacharit a toda manhã, não é? Ele dá vida e ele tira a vida, ok? Tudo é do Eterno. Outra coisa que nós devemos aprender também, e aí eu cito Rashi, que primícia, Rashi diz assim: a obrigação de oferecer os primeiros frutos não começou até que a terra fosse conquistada e apossada. Ou seja, essa mitzvah foi dada no deserto, quando Israel estava no deserto. Só que o cumprimento, você só poderia cumprir essa mitzvah quando você entrasse na terra prometida, a cultivasse. E aí você ia entregar os frutos da terra, aqueles 7 frutos que eu falei, que são as primícias. Rashi explica ainda que as primícias de todos os frutos da terra se referem aos 7 frutos mencionados em Deuteronômio 8:8. E daí, o que eu quero ensinar com isso? Vou citar ainda Jeffrey Tiger e depois fazer uma conclusão. Jeffrey Tiger, ele ensina ainda que essa mitzvah é para ser cumprida pelo agricultor. E ele ensina que tal oferta tinha por objetivo o reconhecimento que a fertilidade da terra vem de Deus. E este é o verdadeiro dono da produção. Aqui no slide saiu um errinho, né? Tem aí uma letrinha a mais. E este é o verdadeiro dono da produção. Ok? Você corrige aí, e este é o verdadeiro dono. O que eu quero demonstrar com essas citações que estão aí no quadro para vocês lerem, ok? E façam essa correção final do Jeffrey Tiger. É para ensinar que Bikurim são sobre primícias da terra, essas 8 espécies que eu mencionei aí, que estão na Torá. E por que isso é importante? Primícias não tem nada a ver com dinheiro. Muita gente acha que primícia tem a ver com dinheiro. Por quê? Porque eu conheço muitas pessoas do meio evangélico e essas pessoas, elas aprenderam, né, aí nas igrejas, que
as primícias, elas são dinheiro, é o seu salário que você tinha que pagar um percentual do seu salário. Mas isso não é o que nos ensina a Torá. Não é dinheiro. Eu já conversei com muitas pessoas de várias denominações evangélicas e todas elas dizem, não, o meu pastor disse que eu tenho que entregar as primícias, é o meu salário, algumas cobram tipo um 13º. Eu não sei exatamente como é, porque cada congregação evangélica inventa uma coisa, mas todas elas inventam algo em relação a dinheiro, que você tem que entregar dinheiro para a igreja. Mas, repito, Bicurim nunca foram sobre dinheiro, e sim sobre as primícias da terra. Eu coloquei até aí em hebraico, né, nessa citação de Rashi, Mereshit kol peri ha'adamah. E isso significa o seguinte, que são as primícias de a primícia de todo o fruto da terra. Primícia de todo o fruto da terra. Então essa é uma mitzvah, como ensina Jeffrey Tigey, o rabino, a ser cumprida pelo agricultor, ok? Não tem nada a ver com dinheiro. O que as igrejas ensinam, cobrando primícia de dinheiro, né? Tem dízimos, ofertas e primícias, nada disso é compatível com a Torá, nada disso é compatível com o que ensina o judaísmo, não é? Ou seja, isso são ensinamentos errados, incorretos. Bem, a mitzvah de Bicurim, primícias, tem a ver também com um aspecto fundamental, que é a boa vontade de nós cumprirmos a mitzvah. Vejam só o que ensinou o rabino Malbim. Ele diz assim, na realidade, o mandamento de oferecer os primeiros frutos somente se tornou obrigatório após os Bnei Israel, após os filhos de Israel, habitarem na terra de Israel. Claro, no deserto você não plantava, tinha o maná. Mas pela sua boa vontade, enquanto ainda estavam no deserto, para aceitar esta obrigação em relação aos dias futuros, quando estivessem em sua própria terra, deu-lhes mérito suficiente para capacitá-los a conquistar a terra de Canaã, que é Canaã. Vejam só que lição linda de Malbim. Malbim está ensinando o seguinte, Israel recebeu a ordem para cumprir essa mitzvah quando Israel estava no deserto. Só que você não ia conseguir cumprir essa mitzvah no deserto, somente após você entrar na terra de Israel e colher os frutos da terra. Mas ele ensina que Bnei Israel, os filhos de Israel, aceitaram essa mitzvah de boa vontade, sabendo que iriam cumpri-la apenas no futuro. E aí eles receberam mérito por isso. Vejam que princípio espiritual fantástico. Nós temos que aceitar de boa vontade os decretos de Hashem, ainda que sejam sobre atos futuros. O nosso mérito é adquirido pela capacidade de nós aceitarmos os desígnios de Hashem com boa vontade, ainda que sejam sobre coisas incertas em nossas vidas. Meus amigos, o grande problema do homem é que o homem ele não quer aceitar de boa vontade. A Torá diz uma coisa, o sujeito quer fazer outra. Ele não aceita Ol Hashamayim, o julgo dos céus. Ele não aceita, ele não se submete ao eterno, ok? Nós temos não só que nos submetermos ao eterno, mas nós também temos que aceitar com boa vontade. Porque eu conheço muita gente que até faz as coisas para o eterno, mas faz de má vontade, ou faz
para cumprir uma obrigação religiosa. É como se um funcionário batesse o cartão todo dia no seu trabalho de forma automática. Isso está errado. Se não houver boa vontade, se não houver um coração aplicado às coisas de Hashem, nada vai valer o serviço divino, ok? Então Malbim ensina que o mérito que eles alcançaram é porque eles fizeram tudo de boa vontade, ainda que a mitzvah fosse cumprida só no futuro, quando eles adentrassem na terra de Israel. Outra coisa que nós temos que entender que o mérito de Bikurim, das primícias, tem a ver com alegria. A obra Iturei Torá ensina, Iturei Torá diz que pelo mérito da alegria que obterão quando forem à terra, vocês terão o mérito para ocupá-la e habitá-la. Então Iturei Torá diz, pelo mérito da alegria que obterão quando forem à terra, vocês terão o mérito para ocupá-la e habitá-la. Ou seja, o mérito está ligado a simcha, a alegria de cumprir o mandamento das primícias. E esse princípio geral vale para todas as outras mitzvot, para todos os outros mandamentos. Tudo só é válido se for feito com alegria. O Eterno quer que você cumpra a Torá com muita simcha, com muita alegria. O Rabino Baal Shem Tov nos ensina que é uma mitzvah, é um mandamento ser feliz. Por que ele está nos ensinando isso? Por quê? Porque nós temos que fazer as coisas do Eterno com alegria em nosso coração. Você pode até cumprir a Torá, mas se você cumprir murmurando, triste, deprimido, abatido, se você cumprir as coisas de Hashem se arrastando de qualquer maneira, isso não vai te dar mérito. Repito, Iturei Torá diz que eles alcançaram tudo aquilo pelo mérito da alegria. E aí, meus irmãos, nós temos que nos alegrar sempre. Mas o que você pode me perguntar e o que se passa é o seguinte, como ser feliz se Yeshua disse que no mundo tereis aflições? Como ser feliz se a dor, luta, provação, tristeza? Existe tristeza, existe o dia mau, existem momentos em que nós passamos por períodos de dor, de sofrimento. Então, se eu estou sofrendo, como que eu vou ser feliz? Como que eu vou ser feliz se no mundo nós teremos aflições? E aí, Yeshua vem, Yeshua disse que no mundo teremos aflições, mas o próprio Yeshua que disse que nós teremos aflições, vejam só o que ele disse em Yohanan, João 15:11. Tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria, simcha, permaneça em vocês e a sua felicidade seja completa. O que Yeshua quis ensinar aí é o mesmo conceito racídico de Baal Shem Tov, de que nós temos que ser felizes, apesar dos problemas, das dores, das dificuldades, da luta. E a nossa felicidade é com Yeshua. Eu até digo que alegria em hebraico é simcha. Se você permutar as letras, simcha se torna Mashiach. Então, o Messias, Yeshua, ele é a fonte da nossa alegria. Ou seja, ser alegre, ser feliz, não significa que não existirão dores, lutas, tribulações, provações. Não significa que você estará imune a essas coisas, mas significa que, mesmo passando por essas coisas, você está alegre. Por quê? Porque a sua alegria não é a alegria do mundo. A sua alegria é uma alegria
espiritual que desce dos céus. Quem te dá é Yeshua. Repito, meus amigos, existe uma alegria do mundo e uma alegria espiritual. A alegria do mundo é assim: o sujeito está com saúde, ele está alegre, ele está com dinheiro, ele está alegre, ele acabou de comprar a casa própria, ele está alegre, né? A pessoa está alegre por circunstâncias, ok? As circunstâncias são favoráveis e a pessoa está alegre. A alegria espiritual, ela é diferente. Como que ela trabalha? Ela trabalha da seguinte forma: ainda que as circunstâncias sejam desfavoráveis, ainda que você esteja no meio da fornalha, mesmo assim você se alegrará em Hashem, porque Yeshua, ele é a fonte da nossa alegria, ok? E ele diz que a minha alegria permaneça em vocês. Ele diz, olha só, que a minha alegria não é a alegria do mundo, não é a alegria terrena, não é a alegria das circunstâncias. Ele está dizendo que é a minha alegria, ou seja, é uma alegria espiritual. E quando essa alegria espiritual nos é dada, aí a nossa felicidade se torna completa, porque nós não olhamos as circunstâncias, nós olhamos para Yeshua, que é a fonte da nossa alegria. Vejam só, outra coisa interessante que o Midrash ensina é que a mitzvah de trazer bikurim, primícias, é tão grande que apenas por esta mitzvah, apenas por este mandamento, o mundo deveria ser criado. Vejam só, diz o Midrash que ainda que o mundo fosse criado somente com um propósito, qual seja, trazer bikurim, trazer primícias, mesmo assim o mundo deveria ser criado apenas para você cumprir esta única mitzvah, este único mandamento. Parece um exagero do Midrash. O mundo seria criado apenas com a finalidade de você trazer primícias? E o resto, onde fica? O que o Midrash quer nos ensinar é o seguinte: a mitzvah de bikurim, somente ela gera o mérito e a disposição de Hashem criar o mundo. Por quê? Porque essa mitzvah, meus amigos, ela não é apenas trazer o fruto. A mitzvah é sobre agradecimento. É sobre reconhecimento que Hashem nos dá todas as coisas. Esta mitzvah é sobre a confiança constante na provisão de Hashem. Então ela lida com 3 valores: o dever de agradecimento, que nós temos que agradecer a Hashem, o dever de reconhecimento, reconhecer a Hashem em todas as coisas, e a confiança. Por que confiança? Porque é aquilo que eu falei: se não houvesse chuva, não há colheita. Se houver praga, não há colheita. Se o solo for infértil, não há colheita. Então são vários e vários fatores que precisam existir para que haja colheita. Ou seja, nós precisamos confiar na provisão sobrenatural do Eterno. Então, o mundo poderia ter sido criado apenas por esta mitzvah, para o cumprimento desta. Por quê? Porque esta mitzvah nos ensina esses valores fundamentais, quais sejam o agradecimento, o reconhecimento e a confiança diária na constante provisão de Hashem. Meus amigos, o título dessa mensagem é Nós somos as primícias do Espírito, Romanos 8, 23, que eu vou falar daqui a pouco. Mas por tudo que eu estou falando, se você conectar com o nome do tema, Nós somos as primícias do Espírito,
Você já percebeu que nós só temos uma vida espiritual autêntica com confiança em Hashem, com agradecimento, com reconhecimento? Ou seja, para nós sermos as primícias, Bikurim, nós precisamos desses valores. E sem confiança, sem gratidão, sem reconhecimento, sem submissão, que nós falamos aqui, você carregava no ombro representando as primícias, carregando no ombro significando submissão, humildade. Sem esses princípios, nós estamos desconectados do Espírito do Eterno. Repito, para nós sermos primícias do Espírito, nós temos que ter submissão a Hashem, humildade, reconhecimento, obediência, confiança, emuná, fé, fidelidade. Ok? Uma coisa interessantíssima da língua hebraica, a língua hebraica é uma língua sagrada, então as palavras hebraicas elas têm um conteúdo espiritual que em outras línguas não existe. Por exemplo, a palavra gratidão em hebraico, como que eu uso gratidão? É hakarat hatov, que significa literalmente o reconhecimento do bom. Então, em português, existe a palavra gratidão, ok? Gratidão. Como que é gratidão em hebraico? É hakarat hatov, que significa literalmente reconhecimento do bom. Então, no hebraico não existe a palavra gratidão. Olhem só, no hebraico não existe gratidão. Existe hakarat hatov, que é o reconhecimento do bom. E qual é o mistério disso? O mistério é o seguinte, que nós temos que reconhecer que tudo que Hashem nos dá é bom. E por isso nós somos gratos. Nós temos que ser gratos por tudo e reconhecer que tudo que Hashem nos dá é bom. Até mesmo os momentos de dor e de luta, isso tudo é bom. Por quê? Porque são oportunidades para nós nos encontrarmos com Hashem. São oportunidades para o crescimento espiritual. Hakarat hatov, reconhecimento do bom, é o dever de reconhecer a bondade de Hashem pelo seu amor e pela sua misericórdia. E por mais que às vezes pareça que Hashem se ocultou e que ele está escondido de você, na verdade, Hashem ele se revela a todo momento e a todo instante. Mas, repito, Hakarat hatov, o reconhecimento do bom, é você reconhecer que Hashem é bom a todo momento, a toda hora, a todo instante. Ah, Tzadok, mas eu perdi o emprego. Hashem é bom, porque isso é uma oportunidade que você vai ter para crescer. Ah, mas eu estou com problemas no casamento. Isso é uma oportunidade de você fazer o tikkun, de você retificar o que está errado no seu casamento. Ah, eu estou com uma doença incurável. É momento de você fazer o quê? Buscar mais a Hashem. Ok? Ou seja, não importa a sua dor. Quanto maior a sua dor, maior é a tua necessidade de buscar Hashem e reconhecer que Ele é bom a todo instante. Nós que somos cegos e não enxergamos a bondade do Eterno nas pequenas coisas. Mas se você abrir os teus olhos espirituais, você vai enxergar o Eterno em tudo, em toda hora, em todo instante. O Midrash Tanhuma, ele diz assim, Moshe Rabbeinu, Moisés, o nosso mestre, ele previu com Ruach HaKodesh, com o Espírito Santo, que o Beit HaMikdash, o templo, seria destruído e Bikurim não mais seriam trazidos. Ele mandou que os Bnei Israel orassem 3 vezes ao dia. Ora, essa declaração do Midrash Tanhuma parece
que não tem uma coisa a ver com a outra. Está dizendo que Moisés, ele previu com o Espírito Santo, ou seja, ele teve uma inspiração profética de que o templo seria destruído e as pessoas não iriam mais trazer primícias. Hoje, nós não levamos mais as primícias, os frutos da terra. Só que Moisés, ele disse que nós deveríamos substituir as primícias por 3 orações ao dia. A oração da manhã, Shacharit, a oração da tarde, Minchá, e a oração da noite, Arvit ou Mariv. Qual é a conexão, qual é a ligação entre primícias e o dever de oração? Parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Por quê? Porque as 3 orações diárias do Sidur, em todas as 3, existem orações para nós louvarmos e para nós o quê? Agradecermos a Hashem. E nós acabamos de ver que Bikurim está ligado ao agradecimento. Então, olha só que coisa fantástica da liturgia judaica. As orações do Sidur são orações de louvor e de agradecimento, que são os mesmos valores ensinados pelas primícias, louvor e agradecimento. Então, as orações substituem as primícias. Por quê? Porque nós temos que 3 vezes ao dia, manhã, tarde e noite, louvarmos e agradecermos ao Eterno por tudo, ok? Outra coisa interessante que a obra Akedat Yitzhak, ela diz assim: a questão central de Bikurim, primícias, é remover de seus pensamentos o fato de que esta é a sua terra, e insinuar que, na realidade, esta é a terra que Hashem lhes deu. Vejam, você acha que a terra prometida é sua, mas a terra não é sua, a terra é a terra que Hashem lhe deu. E este princípio, ele é muito interessante porque ele nos ensina que nós não temos nada. Hashem é quem nos dá todas as coisas. O ser humano acha que possui dinheiro, família, a minha vida. Nós não somos donos de nada. Nós não temos nada. Tanto é verdade que, em hebraico, não existe o verbo ter. Aqui em português eu falo, eu tenho dinheiro. No hebraico não existe o verbo ter. Ué, mas como? Não existe. Em hebraico eu não digo eu tenho dinheiro. Eu digo assim, yesh li kesef, que literalmente significa há para mim dinheiro. Olhem só, no português é eu tenho dinheiro. Em hebraico é yesh li kesef, há para mim dinheiro. Por quê? Qual é a diferença do português para o hebraico? O português é o verbo ter. Eu tenho dinheiro. Eu tenho. Eu sou o dono do dinheiro. Eu tenho. No hebraico não há o verbo ter. Significa há para mim. Certo? É há para mim dinheiro. Ou seja, o dinheiro não é meu. Há para mim é porque há, porque o Eterno me deu. Então vejam só, meus amigos, do hebraico, a riqueza da língua hebraica, porque o hebraico é uma língua espiritual. Ou seja, nós não temos nada. Aqui em português eu falo, eu tenho a minha casa própria, né? Eu tenho a casa. Em hebraico é yesh li bait, há para mim a casa. Há, do verbo haver, para mim a casa. Porque eu não tenho casa. A casa não é minha, a casa foi Hashem, é de Hashem. A casa é de Hashem e eu sou um mero arrendatário. Aqui no Brasil o pessoal fala, eu tenho família, uma família. No hebraico não existe eu tenho família.
né? No inglês existe o verbo have, né? I have a family, eu tenho a família. I have, eu tenho. No hebraico não existe o verbo have, ter. No hebraico seria yesh li mishpachá, há para mim a família, uma família. O que o hebraico nos ensina, essa língua sagrada fantástica, é que não existe o verbo ter. Nós não temos nada. Nós não possuímos nada nessa terra. Nós viemos ao mundo sem nada, voltaremos sem nada. Tudo pertence a Hashem. Ele é o dono de todas as coisas. Por isso que Yeshua falou para não juntarmos tesouros na terra, onde a ferrugem corrói e a traça consome. Porque a gente não tem nada, meus amigos. Naquela outra parábola, né, ele conta que aquele homem rico ficou juntando no celeiro, juntando e falou: agora eu estou juntando, depois eu vou me regozijar, me regalar com tudo que eu tenho, depois de juntar essa fortuna toda. E aí Yeshua diz na parábola: louco, louco, hoje mesmo pedirão a tua alma. E o que tu tens preparado para o reino dos céus, para o mundo vindouro? Louco! Conheço gente que tá, não, eu tô juntando, eu comprei um sítio, porque depois eu vou fazer isso no sítio, eu vou fazer aquilo. Hoje pode ser teu último dia de vida. Você não vai fazer nada. Você pode morrer hoje. Repito, meus amigos, não sou contra você ter uma casa, eu tenho, ou você comprar um sítio. A minha questão não é essa. A minha questão é que tem gente que fica pensando, louco, hoje mesmo pedirão a tua alma. Ou seja, nós temos que investir no reino, investir nas coisas espirituais, investir em crescimento espiritual. Ok? E como nós fazemos isso? O Rabino Nachman de Breslov, ele diz assim: os bicurim, as primícias, fazem referência à característica da renovação. Assim como o agricultor leva a cada ano os seus primeiros frutos do templo, os primeiros frutos ao templo, da mesma maneira, a pessoa deve tratar de renovar-se a cada ano. A mitzvah de Bikurim, primícias, nos ensina que não importa quais problemas ou dificuldades estamos experimentando, sempre podemos recordar as bondades de Deus e renovar nossa dedicação a Ele. Na Torá, a mitzvah de Bikurim é seguida da mitzvah dos dízimos, após o qual Moshe diz: Hayom Hazeh Adonai Eloheicha Metzavcha. Neste dia, Adonai teu Elohim te ordena. Especificamente, hoje, pois hoje é um novo dia, uma possibilidade de renovação. Vejam só, o Rabino Nachman de Breslov, ele diz que Bikurim, primícias, se refere à renovação. Por que renovação? Porque a todo ano os frutos se renovam. As primícias se renovam a todo ano. Então, tal como as primícias se renovam a todo ano, nós somos primícias e devemos também nos renovar. Nós devemos nos renovar a cada ano. Esse ano eu tenho que ser melhor que no ano passado. E no próximo ano eu tenho que ser melhor do que este ano. Nós temos que ir crescendo espiritualmente, dando passo a passo na longa jornada e na longa escada da Techuvá. Eu costumo dizer que nós não subimos na vida espiritualmente de elevador, porque é muito fácil subir 100 andares de elevador. Nós subimos de escada, é passo a passo, não é? Como se você subisse, sei lá, o Empire State Building em Nova York, aquele arranha-céu gigantesco.
É fácil, né? Eu já fui nele de elevador, é fácil chegar ao cume de elevador, naquele arranha-céu, né? Nem sei quantos andares tem, mas é muita coisa, mais de 100 andares. É muito fácil subir mais de 100 andares de elevador. Mais difícil é você subir mais de 100 andares de escada. A nossa jornada de Techuvá é subindo de escada, passo a passo, degrau por degrau, e isso é cansativo, não é do dia para a noite, mas nós temos que nos renovar. E recordando, diz o Rabino Nachman, as bondades de Hashem e renovando a nossa dedicação a ele. Agora, o que eu achei fantástico aí no Rabino Nachman, que ele diz aí, esse texto que eu coloquei em hebraico começa com Hayon, Hazé, neste dia. Qual é o dia da renovação? O dia é hoje. Hoje é o dia da renovação. Hoje é o dia de você mudar. Hoje é o dia que Hashem está nos usando para pregar essa mensagem, para você receber uma renovação em nível espiritual. Se você estiver conectado com Hashem, Hayon Hazé, este dia. Que dia é esse? Diz o Rabino Nachman. É o dia de hoje. Hoje é o dia que Hashem marcou para você obter uma renovação. Hoje é o dia de crescimento espiritual. Hoje é o dia de nós buscarmos a Hashem, de nós crescermos espiritualmente e de nós buscarmos esta elevação com altos níveis espirituais. Meu amigo, abra o teu coração, abra os teus olhos espirituais, porque Hashem está falando com você hoje. Hashem está falando fortemente com você hoje, que hoje é o dia da virada, hoje é o dia da mudança, hoje uma página está sendo virada na tua vida. Ah, Tzadok, mas eu tô na luta, eu tô na dor, eu tô na peleja, mas Hashem está virando essa página hoje, porque ainda que você esteja sofrendo, você vai encarar os obstáculos com alegria, com Hakarat Hatov, com reconhecimento do bom, reconhecendo que Hashem está com você na tua luta. Tal como o Eterno não livrou Daniel da cova dos leões, Hashem entrou com Daniel lá dentro da cova. Daniel e os 3 amigos de Daniel, quando eles foram lançados na fornalha ardente, os 3 amigos, Hashem não livrou eles da fornalha, mas o 4º homem apareceu ali na fornalha. É Yeshua que vai estar dentro da fornalha com você. Ele vai te levar no colo, nos braços, nesses momentos mais difíceis da tua vida. E que dia é esse? Hayon Hazé, este é o dia. Então, se você estiver conectado com a chance, se você estiver preparado para receber esta palavra, hoje é o dia que Hashem marcou para virar essa página. E ainda que você esteja encarando os obstáculos, Hashem está junto de você. Ele está com você na fornalha, ele está com você na cova dos leões. Adonai li velo irá, consta da nossa linda liturgia do Sidur. Adonai está comigo e por isso eu nada temo. Eu não tenho medo de nada, porque eu sei que Hashem está comigo, então eu não preciso ter medo de nada, ok? Gostaria de citar também o Rabino Emanuel Chorret. E daí eu já vou começar a fazer uma conexão com a Brit Hadashah, e daqui para nós irmos nos aproximando do fim do shiur. Rabino Emanuel Chorreto do Rabado diz assim: existem 2 abordagens para o desempenho de uma mitzvah. Pode-se fazê-la com um mínimo esforço e envolvimento, apenas o suficiente para cumprir a obrigação, ou pode-se fazê-la com uma sensação de amor e dedicação, com vontade total de observá-la da maneira mais excelente.
Neste segundo caminho, alguém deve estar totalmente imerso na mitzvah para fazê-la com os seus bens mais preciosos. Então vejam só, a primeira parte, você pode cumprir um mandamento de duas formas. Com o mínimo de esforço, ou seja, mínimo de esforço, cumprir de qualquer maneira, faz, né, de qualquer maneira, de forma relaxada, não quer nada, ou com dedicação, com vontade, da maneira mais excelente. E quando você quer fazer da melhor maneira, você quer dar o seu melhor para Hashem, você vai fazer com os seus bens mais preciosos. Bens mais preciosos não é só dinheiro não, gente, é tudo, é a tua vida, ok? É tudo. E ele diz assim, aqui está a singularidade da mitzvah de Bikurim, primícias. O fazendeiro traz para o Kohen, o sacerdote, o melhor produto. Os primeiros frutos do trabalho do homem são muito preciosos para ele, mas ele supera seus desejos pessoais para oferecê-lo aos Kohanim. A mitzvah de Bikurim será restaurada com a vinda de Mashiach. Olha só, a mitzvah de Bikurim será restaurada com a vinda de Mashiach. Estamos atualmente no limiar da redenção. Portanto, devemos nos preparar para a observância desta mitzvah. Esta preparação é possível ao cumprir esta mitzvah em um sentido espiritual. Ou seja, aí ele está dizendo que as primícias serão restauradas com a vinda do Mashiach, mas hoje nós podemos cumprir primícias em um sentido espiritual. Repito, hoje você pode cumprir primícias em um sentido espiritual. Como? E aí ele diz, todo judeu deve considerar-se como sendo primícias. Ou seja, você deve ser uma própria primícia. Ou seja, a tua vida é uma própria primícia a Hashem. Isto significa que, em relação a cada um dos seus atos ou enunciados, e até mesmo os seus pensamentos, é preciso assegurar que eles não sejam apenas corretos, mas que eles sejam excelentes. Cada ação deve ser do melhor tipo, e também o discurso e os pensamentos. Ou seja, meu irmão, tudo teu para Hashem deve ser o melhor. As tuas ações, os teus pensamentos, os teus sentimentos, tudo para Hashem deve ser dado da melhor maneira, da maneira mais excelente. Você é uma primícia e você deve ofertar o melhor teu para Hashem em todos os sentidos. E o Rabino Manuel Shochet, ele continua também dizendo, isso se aplica não só ao contexto de Torá e mitzvot. Qualquer tipo de envolvimento, mesmo as ações mundanas de um dia de semana simples, deve ser sublimado e elevado para tornar-se bikurim, primícias. Isto é obtido segundo a instrução de nossos sábios, que todas as suas obras sejam para o bem do céu. Avot 2:12. O que ele quer ensinar aí é que todas as nossas obras são para o bem do céu. Até ações simples e mundanas, né? Por exemplo, às vezes eu gosto de pegar minha bicicleta e dar uma volta na praia. O que isso tem de espiritual? Eu posso fazer isso de uma forma carnal, mas eu posso fazer isso de uma forma espiritual. Como espiritual? Reconhecendo que o mar é o Eterno que me deu aquele mar azul, né? Não é meu, né? Mas eu posso contemplar, é reconhecer que aquele ar, é reconhecer que aquela beleza, ou seja, até um ato simples, ele pode ser elevado e sublimado como primícias ao Eterno. Ou seja, eu reconhecendo que o Eterno dá tudo de bom. Um professor, por exemplo, de matemática, o que isso tem a ver de espiritual dar aula de matemática? Olha, o Eterno que criou os números, né? Até as letras hebraicas, elas são numéricas, porque o Eterno criou a matemática. Um professor de matemática que chega para os seus alunos e dá uma excelente aula,
ele está dando o melhor dele, porque ele está ensinando uma coisa para os seus alunos. Então, meus amigos, o que eu quero... Eu dei exemplo de volta na praia, de dar aula de matemática. Eu dei esses exemplos para dizer que qualquer coisa que você faça na vida, você pode fazer para o eterno. É o que diz aí, o Rabino Shorhet citou Avot 2:12, que todas as suas obras sejam para o bem do céu, ou seja, todas as suas obras podem ser para o eterno. Comer. Por que nós fazemos uma brachá, uma bênção, antes de comermos? Por quê? Comer um prato de comida pode ser um ato carnal ou um ato espiritual. É um ato carnal quando eu pego e como. Carnal. Mas se eu abençoo, abençoar não é abençoar a comida, não. É abençoar quem me deu a comida, né? Baruch atah Adonai, bendito és tu, Adonai. Quando eu abençoo a Hashem e reconheço que ele me deu a comida e depois eu como a comida se tornou um ato, comer se tornou um ato espiritual. Por quê? Porque eu reconheço que a minha comida veio de Hashem. Então que todas as suas obras sejam para Hashem. E aí ele diz assim, enquanto a redenção ainda não tiver sido realizada, a mitzvah de Bikurim pode ser observada dessa maneira. Quando um judeu se considera como Bikurim, como primícias, ele pode visualizar-se como se nesse mesmo momento ele estivesse de pé no Beit HaMikdash, no templo, de frente para os Kohanim, sacerdotes, e oferecendo sua cesta de Bikurim. Nossos esforços para oferecer Bikurim dessa maneira trarão a redenção messiânica e a observância da mitzvah de Bikurim em seu sentido literal. Resumo da ópera, o Rabino Shorhet está ensinando que nós devemos ser como Bikurim. Nós somos primícias. E essa ideia de que nós somos primícias, ela está na Brit Hadashah. Na Brit Hadashah, Yaakov, conhecido em português como Tiago, Yaakov Hatzadik, Tiago o Justo, ele diz assim, capítulo 1 de Tiago, versos 17 a 18. Toda boa dádiva, ou seja, tudo de bom, toda boa dádiva e completa vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sequer sombra de variação. Vejam, Yaakov está dizendo que tudo de bom, toda boa dádiva vem de Hashem, e não há sombra de variação. Hashem não muda. Yeshua é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não há nenhuma sombra de variação. E ele diz, foi ele que por sua vontade nos gerou pela palavra da verdade. Quem é a palavra? Yeshua, né? Aí eu botei entre colchetes porque é uma interpolação minha. A palavra da verdade é Yeshua. Para que fôssemos os primeiros frutos de sua criação. Para que nós fôssemos o quê? Bikurim, primícias. Então aí, Yaakov está dizendo a mesma coisa que o Rabino Emanuel Shorhet. Nós somos primícias. A única diferença, e a grande diferença, que Yaakov está dizendo que quem nos gerou como primícias foi a palavra da verdade, que é Yeshua. E se nós somos primícias, nós temos que dar bons frutos. Nós temos, Romanos 8, 23, diz que nós somos as primícias do Espírito. E aí eu pergunto, como primícias do Espírito, nós temos que dar o melhor ao Eterno. E se nós somos primícias do Espírito, Romanos 8, 23, eu pergunto, será que nós temos nos apresentado ao Eterno com os nossos melhores frutos? Será que nós conseguimos nos renovar a todo dia e praticarmos o nosso melhor neste mundo, o nosso melhor para Hashem e também para o próximo? Será que nós somos primícias do Espírito? Romanos 8, 23. Será que nós somos verdadeiramente primícias? Porque as primícias dão os frutos, está relacionado aos frutos da terra. As primícias são os frutos. Quais são os frutos do Espírito?
porque nós somos primícias do Espírito. Romanos 8, 23. As primícias do Espírito são o amor, a alegria, shalom, paz, a bondade, a emuná, fé, confiança, fidelidade, a mansidão, a temperança, o domínio próprio, a longanimidade, a alegria. Será que nós temos exalado este fruto para o mundo? Será que nós estamos dando fruto de amor, de shalom, de paz, de alegria, o fruto da emuná, da fé, do domínio próprio, da bondade, da mansidão, da temperança? Meus irmãos, nós temos uma vocação, nós somos os verdadeiros discípulos, são primícias do Espírito. Romanos 8, 23. Mas será que nós temos dado este fruto? Infelizmente, é muito triste, meus irmãos, mas eu tenho visto muita gente que é discípulo de Yeshua, ou se diz discípulo de Yeshua, mas dá fruto podre. E isso o Eterno não aceita. As primícias são os melhores frutos, não os frutos podres. Mas tem muita gente que se diz discípulo e está cometendo pecados graves. E isso, meus amigos, essas pessoas vão ter que prestar contas. Ok? Ah, mas eu estou no pecado. Hoje é o dia de você virar a página e vencer o pecado que te assola e vencer tudo isso. Vejam, eu citei aí alguns textos para depois você meditar com calma em casa, mas é a reflexão final desse shur é a seguinte: nós entregávamos os frutos da terra no templo, na Brit Hadashah, na nova aliança firmada com Yeshua, os próprios discípulos são as primícias. Nós somos as primícias. 2 Tessalonicenses 2,13 diz que Deus, desde o princípio, vos escolheu para a vida, pela santificação do Espírito e pela fé na verdade. Olhem só, Hashem nos escolheu. Então nós somos primícias, porque fomos escolhidos desde o princípio. Fomos escolhidos desde o princípio, então somos primícias. Mas nós fomos escolhidos para quê? Para a santificação do Espírito e pela fé na verdade. Duas palavrinhas-chave em 1 Tessalonicenses 2,13. Santificação e fé na verdade. Sem santificação, o ser humano não é primícia. Sem santificação, o ser humano não é primícia. Sem fé, ele também não é primícia. Se ele não estiver firmado na verdade, ele também não é primícia. E nós temos, como eu li em Jacob, em Tiago 1,18, nós temos que oferecer a Hashem um serviço frutífero. Nós temos que oferecer um serviço frutífero, porque Romanos 8, 23 diz que nós somos primícias do Espírito. Nós não somos primícias da carne, nós não somos primícias do pecado, nós não somos primícias carnais. Se somos primícias do Espírito, nós temos que dar o fruto do Espírito. Então, meus irmãos, que nós tenhamos isso em mente. Em 1 Coríntios 15, 20 e 23, fala que Yeshua, ele ressuscitou como primícia dos que dormem. E nós também vamos ser parte da colheita na ressurreição geral dos tzadikim, dos justos. Yeshua é a primícia dos que dormem, porque ele ressuscitou, mas nós também seremos ressuscitados. Que nós possamos refletir, meus irmãos, como nós estamos vivendo.
Será que nós somos primícias do Espírito ou primícias da carne? Será que nós estamos dando o fruto da santidade ou o fruto da carnalidade, do mundanismo, do pecado? A árvore se conhece pelo fruto. Será que nós estamos dando fruto de emuná, de fé, fidelidade, confiança? Ou nós estamos vivendo sem confiar em Deus, sem confiar que Ele provê, sem confiar que Ele está no controle de todas as coisas, até mesmo no controle da nossa luta, da nossa adversidade, da nossa dor? Será que nós estamos dando o fruto da verdade ou o fruto da mentira? Meus irmãos, nós temos que dar um serviço frutífero a Hashem. E aí sim, nós seremos Bikurim, nós seremos as primícias do Espírito. Agora, nós vamos fazer uma tefilá, uma oração para encerrarmos e depois eu vou abrir para perguntas, ok? Nós vamos abrir para perguntas para todos vocês. Mas primeiro vamos orar. Akadosh Baruch Hu, o santo bendito seja. Eterno, nós oramos para que essa palavra seja gravada em nossos corações. Que nós sejamos primícias do teu Espírito, dando fruto de santidade, de fé, da verdade, de alegria, de mansidão, de bondade, de amor para Hashem e também para o próximo. Eterno, que hoje seja o dia da virada, que hoje seja o dia da mudança, que hoje muitos que estão sofrendo recebam decretos favoráveis teus, porque eu creio que essa palavra está penetrando no coração de muita gente. E a tua palavra, diz Irmeiarro, Jeremias, ela é como ela tem um poder para esmiuçar a penha, ela tem um poder para destruir a pedra. Não há nada impossível para ti. A tua palavra destrói toda pedra, todo obstáculo, toda adversidade. Uma pedra que parece impossível de ser desfacelada, ela é destruída pela tua palavra da verdade, por Yeshua HaMashiach. Por isso, Eterno, eu clamo por um sobrenatural. Eu creio que tu estarás dando ordem aos teus anjos a nosso respeito para mudar páginas, para destruir pedras, obstáculos, para destruir tudo aquilo que se levanta contra as nossas vidas. E tal como as primícias, os frutos eram colhidos de ano em ano e havia uma renovação dos frutos, hoje é dia de renovação espiritual. Hoje é dia de um renovo na vida de todos nós que estamos unidos. E juntos nós iremos crescer espiritualmente, subindo a longa escada da Techuvá, não de elevador, mas subindo passo a passo, degrau por degrau. Cansa, dói, é difícil, mas com Yeshua nós somos mais do que vencedores. Que todos nós possamos exalar as primícias do Espírito de Hashem. Nós oramos e te agradecemos, e eu creio que milagres estarão ocorrendo na vida de muitas pessoas, porque tal como eu tenho recebido e-mails e mensagens de muitas pessoas que têm assistido ao nosso estudo e estão me mandando testemunhos de milagres de cura, de libertação, de renovação, de prosperidade material, prosperidade na família, prosperidade espiritual. Muitos testemunhos têm me chegado. Eu creio que hoje outros testemunhos me serão enviados, porque hoje é um dia que o milagre de Hashem está sobre todas as nossas vidas. Nós oramos e te agradecemos em nome de Yeshua HaMashiach. Amém ve amém.